E é por isso que quando falamos de crescimento espiritual, não podemos confundir com esse tipo de recompensa. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre a recompensa, sobre o resultado do crescimento espiritual. E é importante que a gente reflita sobre isso, porque muitas vezes nós confundimos o que é o resultado, o que é a recompensa, aquilo que nós obtemos com o crescimento, com o progresso material, e aquele que decorre do crescimento espiritual. E muitas vezes, por confundir essas duas coisas, a gente acaba caindo em situações de angústia, de pensamentos de desânimo, às vezes a gente se sente desamparado. E vamos mergulhar um pouquinho nessa temática no episódio de hoje. Vamos começar falando sobre o crescimento pessoal, sobre o desenvolvimento aqui na Terra, quando a gente alcança outros níveis de realizações e de conquistas. Quando a gente alcança de maneira legítima uma posição superior, seja em hierarquia, seja em autoridade, seja em recursos. E é normal que quando a pessoa alcança esse tipo de posição, novamente, de maneira legítima, a gente vincule essa conquista com uma tranquilidade, com menores restrições, com ausência de problemas. E muitas vezes isso de fato acontece. Não vamos nos enganar, ser ingênuos, porque muitas vezes, quando a gente alcança uma posição superior, aqueles problemas que a gente tinha, às vezes de limitações, de escassez, de restrições, eles ou amenizam ou deixam de existir. Obviamente que não se resolvem todos os problemas. Eu tenho um grande amigo que nós fizemos vários trabalhos juntos na área de reestruturação de empresas e uma certa vez nós estávamos fazendo um trabalho que era muito desafiador e a gente estava brincando, era altas horas já da madrugada, a gente se debruçando sobre o que deveria fazer e ali já de noite a gente começou a brincar, né? Poxa, o office boy não está aqui com a gente, ele até que hoje ele está mais feliz do que a gente. Então existem desafios, existem problemas, obviamente que isso era uma brincadeira, mas para a gente ver que todos os níveis têm suas dificuldades e problemas. Mas a verdade é que quando a pessoa alcança uma posição superior de maneira legítima, muitos dos problemas, desafios, limitações, eles deixam de existir ou vêm de outra natureza. Agora, quando nós falamos de crescimento espiritual, nós não podemos correlacionar com o mesmo tipo de resultado e recompensa. Até porque aquelas situações de tranquilidade, vamos imaginar, uma pessoa ela vive numa situação de escassez, de limitações financeiras, e aí ela trabalha, alcança um patrimônio elevado, aqueles problemas ela deixa de ter. Podem surgir outros, eu sei, mas aqueles ela deixa de ter. Só que existe uma coisa que nivela, que iguala todas as pessoas, sejam ricas, pobres, sábias, ignorantes, que é a morte, a desencarnação. Quando a gente chega nesse momento, não interessam as conquistas materiais, todos nós vamos passar pela experiência da morte da mesma forma, experienciando isso. A pessoa que é rica, que é mais sábia, ela não vai demorar mais para morrer, não vai ter uma morte que não se concretiza. Não, nós vamos passar pela experiência da morte, todos os que estamos aqui nesse mundo. Ou seja, a morte iguala as posições materiais. Ela, de fato, estabelece esse padrão e não importa como você tenha vivido a sua vida, o que você tenha ou o que você não tenha, a morte nos iguala a todos. Então, as conquistas, as recompensas que existem decorrentes do crescimento material, elas chegam um momento que elas vão ser igualadas, ou seja, não dá para levar para lá, do lado de lá os títulos, não dá para levar o carro, não dá para levar os bens. Chegando do lado de lá, nós vamos chegar, pelo menos do ponto de vista de posses materiais, exatamente igual, sem nenhuma. Agora, quando nós falamos de crescimento espiritual, às vezes acontece uma situação peculiar que causa dúvida, que causa angústia nas pessoas, que a pessoa está crescendo espiritualmente e efetivamente está crescendo.
ela está se tornando uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais comportada mentalmente, emocionalmente mais equilibrada, já começa a ver a vida de uma perspectiva mais profunda, só que aí ela está se sentindo bem, está percebendo que está crescendo, vem uma dificuldade, vem um problema, vem uma limitação, um desafio. E diante disso, às vezes a pessoa cai no desânimo, porque ela pensa assim, poxa, mas eu estou melhorando a minha condição espiritual, estou ajudando as outras pessoas, estou sendo mais caridoso, caridosa, e aí me acontece esse problema. Por que que isso acontece? Esse tipo de raciocínio, de pensamento, deriva da gente vincular as recompensas do crescimento, do aperfeiçoamento material com o crescimento, aperfeiçoamento espiritual. E, a princípio, é até natural que seja assim. Porque, como a gente tem a experiência da recompensa material muito clara, às vezes a gente correlaciona uma coisa com a outra. Só que o crescimento espiritual, ele traz sim uma recompensa, ele traz um retorno, mas de uma natureza diferente. Muitas vezes, ele não vai evitar as situações problemáticas que podem surgir. Ele não vai retirar do nosso caminho os desafios. Ele não vai limpar a nossa estrada das pedras e nem vai preencher muitos buracos que a gente vai encontrar. Mas então, Saulo, para que serve o crescimento espiritual? Qual que é a recompensa? Qual que é o retorno da gente buscar esse crescimento, se desenvolver espiritualmente? Aí é que está a questão. Muitas vezes os desafios pelos quais nós passamos contribuem para o nosso crescimento. As dores e sacrifícios que nós fazemos se convertem em benefício para muitas pessoas e para nós mesmos. Ou seja, é uma tarefa importante que exige responsabilidade, senso de dever, e ela é desafiadora. E é exatamente aí que surgem as recompensas do crescimento espiritual. Porque ao contrário de afastar os problemas, a recompensa vai ser apoio do alto para que a gente possa vencer aquele desafio. Inspiração, ideia, a gente conseguir pensar numa alternativa para solucionar o problema. Uma compreensão mais ampla daquelas circunstâncias, fazendo com que a gente não caia na angústia, no desânimo ou desespero que a gente cairia se não tivesse o crescimento espiritual, essa compreensão mais ampla. E mais importante, vai nos fazer levar a cabo, concluir aquela atividade que a gente está fazendo, vencer aquele desafio, superar aquele obstáculo. E isso vai nos tornar pessoas mais fortes, mais capazes, pessoas que conseguem efetivamente impactar o mundo de maneira positiva. Então, o crescimento espiritual nem sempre ele vai trazer o mesmo padrão de recompensa, de resultado que o crescimento material. Mas ele não deixa de trazer a recompensa e o resultado. Vale a pena buscar crescer espiritualmente, porque muitas vezes esse é o caminho através do qual o apoio, a inspiração, a compreensão vão surgir para que nós possamos enfrentar os problemas. Vou dar um exemplo para deixar isso claro. Imaginemos uma pessoa que está crescendo espiritualmente, que está se tornando mais bondosa, caridosa, está com pensamentos elevados, e aí de repente aparece uma problemática de saúde, seja com ela ou com alguém da família. Se a pessoa não tivesse esse grau de crescimento espiritual, talvez ela entrasse em desespero, talvez ela não tivesse forças para enfrentar o problema, e aquela doença poderia até se converter em algo mais grave pela própria situação emocional da pessoa. Mas como ela já desfruta de uma compreensão mais ampla, ela consegue enfrentar aquela situação de uma maneira mais assertiva. Algumas vezes pode até amenizar a circunstância da doença ou pelo menos não agravá-la desnecessariamente. Pode ser que não resolva, mas a pessoa consegue passar por essa experiência de outra forma. Só um exemplo para a gente entender que o crescimento espiritual, ele traz recompensas, ele traz resultados, mas muitas vezes eles só vão se revelar no transcurso do tempo, porque vão
tocar e endereçar questões profundas da nossa alma. Por isso, vale a pena investir no nosso crescimento espiritual. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, e Emmanuel pega apenas um pedacinho desse versículo que diz o seguinte: santifica-os na verdade. E intitula o seu comentário É a Santificação. Não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situar seus amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Em vez disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição humana. É imprescindível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Uma relevante página de Emmanuel que nos ajuda a compreender o processo de evolução espiritual, os desafios que dele decorrem e as recompensas, os resultados que surgem quando nós nos mantemos firmes nessa estrada. E o desafio para hoje, a proposta, o convite para que a gente coloque em prática a reflexão, é que vamos fazer um exercício. Pode ser que nós estejamos passando por uma situação de dificuldade, ou se a gente não está, vamos nos lembrar de alguma que a gente já passou. E vamos reconhecer aqueles elementos sutis que estavam presentes nessa situação, ou que estão presentes e às vezes a gente não dá muita atenção, como, por exemplo, inspiração do alto, apoio, aquele sentimento de conforto, de confiança, alguma coisa que a gente olha e fala assim, não, eu compreendo a situação. Sabe aqueles insights que vêm e a gente pensa assim, nossa, essa situação está desafiadora, mas espera um pouquinho. Eu entendo isso de maneira um pouco mais ampla, não vou me desesperar tanto. Eu tenho certeza absoluta
que, por maiores que sejam as dificuldades, em algum momento, ainda que sejam alguns segundos, alguns minutos, esse tipo de inspiração, de sentimento, de compreensão acabou surgindo. Eu gostaria que você pensasse nesse momento. Por quê? Porque é exatamente aí que nós temos essa presença do alto, a recompensa pelo nosso crescimento. E muitas vezes isso faz toda a diferença na nossa vida. A partir do momento que a gente reconhece esses elementos, nós percebemos o quanto vale a pena investir no nosso crescimento espiritual, porque eles ocorrem exatamente em função disso. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!